Olá, você que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá fazer mais questões de história? E na aula de hoje nós vamos trabalhar com as questões sobre República Velha, que é o terceiro tema mais cobrado de história para o Exame Nacional do Ensino Médio. E sempre lembrando que nossos vídeos fazem parte do programa Você em Casa e o IFP em Movimento. Então vamos lá gabaritar mais questões de história no Enem? Olá, você que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá então fazer mais questões de história. Porque você já sabe que uma das melhores formas de se preparar para o dia da prova é fazer questões. Você vai conhecendo a dinâmica da prova, vai conhecendo seu ritmo de resolução, enfim, evitar grandes surpresas. Mas vamos falar hoje sobre a República Velha, que é o terceiro tema mais cobrado de história para o Enem, tendo sido tema de 15 questões que já foram cobradas, o que corresponde a 7,2% das questões de história que já caíram no Enem. E não é incomum esse tema se repetir dentro da mesma prova. Observe aí embaixo. Em 2011 foram 3 questões sobre República Velha na prova. Em 2014 outras 3 questões. Em 2016 2 questões. E em 2018 3 questões. Ou seja, se você tem um conhecimento sobre o contexto geral da República Velha, você pode acertar mais de uma questão naquela mesma prova. É importantíssimo, então, o conhecimento sobre esse conteúdo. Mas como é que ele vem sendo abordado? Ele vem tendo uma certa repetição sobre esses 3 grandes eixos: política, revoltas e a construção simbólica de Tiradentes. No campo da política, 3 questões abordaram o coronelismo, o poder local dos coronéis, aquele uso da violência, do clientelismo, o favoritismo, a disputa de terras. Uma questão abordou a República do Café com Leite, esse pacto meio que conturbado entre São Paulo e Minas Gerais no revezamento para indicar quem seria o futuro presidente do Brasil. Uma questão abordou o poder das oligarquias estaduais e uma questão fala sobre a política dos governadores. A política que interligava o poder federal com o estadual e o poder local dos coronéis para garantir os votos que iriam eleger, com certeza, o presidente indicado, tendo poucas rupturas nessa política. As revoltas foram temas de 3 questões e aí foram distribuídas, né? Uma questão sobre Canudos, uma sobre a revolta da vacina e uma sobre a revolta da chibata. E 2 questões trabalharam sobre a simbologia da construção do mito heróico de Tiradentes, onde essa república recém-nascida precisava de um representante republicano, mas que não fosse radical o suficiente para inspirar revoltas populares. Daí a construção do mito do Tiradentes. Mas vamos ver como é que vem caindo essas questões. Então vamos fazer 2 questões sobre política. Vamos iniciar pela primeira questão, que vai trabalhar sobre o coronelismo. E diz o seguinte: sempre lembrando, vamos ler primeiro o enunciado da pergunta, para depois buscarmos informações no texto acima. Então diz o seguinte aqui na pergunta: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República do Brasil, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática está vinculada a uma estrutura social, pontinhos. Então, como seria uma pergunta direta? Que estrutura social se apresentava para garantir o controle do voto e a limitação da cidadania? Essa é uma pergunta direta. Olha o que o texto vai nos dizer aqui em cima. Ó. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tinha um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Olha a figura central do coronelismo aqui. O trabalhador está lutando com o coronel ao lado dele, pelos interesses do coronel, pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto. E esses votos de cabresto são o quê? O controle do voto, a limitação da cidadania, do exercício da cidadania do voto. E continua. Que resultam em grande parte, a resposta da nossa pergunta está aí, ó. E resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Ora, organização
econômica rural é uma organização agrária. O nosso meio agrário, a nossa economia rural é caracterizada no Brasil desde sua formação colonial pelo quê? Pelo latifúndio, a grande propriedade rural na mão de poucas pessoas. E este latifúndio dentro da República Velha, essa grande propriedade na mão desse coronel, ganha também o nome de curral eleitoral. Lembrando que o curral eleitoral, ele extrapola os limites da fazenda do coronel, podendo ser cidades ou até mesmo um grande estado. Esse coronel domina a terra de difícil acesso à população mais pobre e troca esse acesso à terra, o acesso à água, aos alimentos, aos medicamentos, pelo voto, garantindo assim o controle do seu curral eleitoral a partir do domínio, da concentração de terras nas suas mãos, numa política que mescla aí as benfeitorias a partir de favores, né, dentro do clientelismo, com também o uso da violência por parte do coronel. Então, economia agrária, economia rural, vai lembrar de economia agrária. Marca dessa nossa economia, latifúndio, concentração de terras na mão de uma pessoa para o domínio da população. Não tem como errar essa questão, nós temos então aí como alternativa correta, letra E. Qual é essa estrutura social que sustenta o controle do voto? Uma estrutura social agrária, marcada pela concentração de terras e do poder político local e regional, na mão de coronéis e grandes oligarquias. Uma questão fácil que com certeza vocês teriam acertado. Então vamos lá para a nossa segunda questão, que fala sobre a política do café com leite. Então vamos ler primeiro o enunciado da questão para depois lermos os textos. Diz o seguinte: para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. E aí você faz aquela imagem, muito rápida na sua cabeça, entre São Paulo e Minas Gerais, se revezando na indicação do presidente do Brasil. E isso, falando muito rápido, dá a entender, muitas vezes, que é um processo pacífico entre os dois estados, nesse revezamento de poder, coisa que não é. É uma relação conflituosa, um jogo de poder e de interesses entre os dois estados. E isso é chamado a atenção no próprio enunciado da questão. Observe que vai dizer o seguinte: no entanto, os textos apresentam as seguintes ressalvas à sua utilização. Então, há uma ressalva sobre esse revezamento de poder político entre paulistas e mineiros. E aí a pergunta direta da nossa questão é: que ressalvas são feitas nos textos sobre a política do café com leite? Então, diz o seguinte os textos: até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República. A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações, um revezamento de força política. Com o tempo surgiram discussões e um grande desacerto final. E esse desacerto final aqui, nós já sabemos qual é. É justamente na eleição de 30, onde Júlio Prestes é eleito por São Paulo, quando na verdade deveria ter sido um candidato indicado por Minas. E esse desajuste final vai culminar na Revolução de 30, que dará início à Era Vargas. Então observe, havia sim um jogo de poder aí conflituoso. E diz o seguinte também, o segundo texto, para completar: a imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização no campo das ideias, de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Então não há aquela pacificação imaginada rapidamente. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causas de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Então você está vendo que há um rompimento constante a partir de discussões entre São Paulo e Minas, tipo, muitas vezes entra num equilíbrio tênue, porque os dois estados se aproximaram justamente para garantir seus interesses econômicos. Mas aí nós temos um rompimento que vai dar origem ao governo de Hermes da Fonseca e o outro rompimento que vai dar origem justamente à Revolução de 30, mostrando que existia conflitos constantes. E aí, sabendo disso, nós vamos para a pergunta, então. Então, quais são as ressalvas feitas no texto sobre a política do café com leite? Sabendo disso, com
o que os textos disseram. E sobre os comentários, nós já sabemos que só pode ser a letra C, onde essas ressalvas dizem respeito às disputas políticas do período que contradiziam a suposta estabilidade e equilíbrio, né, da aliança entre mineiros e paulistas. Então chegamos aí ao término da nossa aula com essas duas questões. Espero que vocês tenham conseguido compreender bem que a parte importantíssima da República Velha é esse contexto geral e há um foco muito grande no contexto político. E no mais, gente, até o nosso próximo vídeo. Bons estudos a todos. E lembre-se, você fica em casa, mas o IFP continua em movimento.